Olá, este é o programa Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Quero falar com você hoje sobre o tema Praticando a Palavra de Deus. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versos 22 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Nós temos visto aqui, no Minutos que Transformam, uma série de exposições do texto de Tiago. Já falamos de boa parte do capítulo 1, sobre a importância de confiarmos no Senhor, na sabedoria que vem do alto, para enfrentarmos as provações, compreendendo elas da maneira correta, entendendo que elas são passageiras, entendendo que elas são para a nossa aprovação, são para o nosso aperfeiçoamento. E o Senhor nos deixou para isso, para esta compreensão das lutas e das provações, a sua palavra. É na palavra de Deus que nós teremos, então, a direção, o entendimento, a forma como o Senhor está tratando conosco no nosso dia a dia. No entanto, não adianta nós lermos a palavra de Deus e não nos dispormos a praticá-la. O texto de Tiago agora vai nos chamar a atenção para essa necessidade de praticarmos a palavra de Deus. Por isso, então, o nosso tema, praticando a palavra de Deus. A leitura da Escritura é fundamental. Por meio da Escritura nós somos guiados, conduzidos, disciplinados, recebemos o consolo do Senhor. No entanto, é fundamental que nós, além de lermos e ouvirmos a palavra de Deus, a pratiquemos. O texto usa uma ilustração de alguém que se contempla no espelho, olha e percebe os seus defeitos ali, mas então abandona esta sua aparência, aquilo que viu, e sai como se nada tivesse de errado. Imagine uma cena, você com algo de errado nos dentes, olha ali no espelho, percebe o erro, percebe o problema, mas ignora aquilo. É como se não houvesse problema nenhum. Então se retira do espelho. Assim é aquele que lê a palavra de Deus e não a pratica. É semelhante a este homem que ignora os seus erros, que ignora os defeitos da sua aparência. A palavra de Deus nos orienta a termos a aparência do Senhor. Paulo, quando nos orienta lá em Colossenses capítulo 3, nos convida a nos aperfeiçoarmos a ponto de nos assemelharmos com a imagem daquele que nos criou. Olhar a nossa imagem distorcida pelo pecado e ignorar os defeitos e as marcas que o pecado traz em nós, simplesmente nos retirando desta confrontação que a Escritura nos faz, é semelhança de um homem que vê os seus defeitos e nada faz em relação a eles. O que fazer? Praticar a palavra. A palavra nem sempre vai nos trazer apenas mensagens de esperança. Embora ela o faça, embora ela nos traga consolo, embora ela alegre o nosso coração por meio daquilo que nela está escrito, a palavra de Deus também por vezes vai confrontar o nosso pecado. E isso dói, isso machuca. E tem que ser assim, porque o Espírito Santo, por meio da palavra, confronta o nosso pecado, nos convence do juízo. E quando isso acontece, a nossa resposta imediata deve ser atender a Escritura e mudar o nosso comportamento. A Bíblia vai nos mostrar os nossos defeitos e, confrontados com eles, devemos praticar aquilo que ela nos orienta, mudar para sermos mais bonitos, mais parecidos com Cristo. Que esta seja a sua atitude, a sua disposição em relação à palavra de Deus. Não apenas ouvinte, mas praticante daquilo que ela está nos ensinando. Que Deus te abençoe.